Olá, boa tarde para você. Meio-dia em Revista está no ar, semana que começa para atrair as boas energias. A nossa segunda-feira da saúde e bem-estar. Que tal começar hoje aquela dieta equilibrada? Já já a gente conversa sobre isso. Porque para começar a nossa tarde, temos dicas da Adriana Verão, a nossa consultora em arquitetura de interiores. Objetos com molduras fazem toda a diferença na decoração de ambientes e eles podem ficar bem ao seu gosto e estilo. Como emoldurar aquele objeto com uma história especial que a gente não quer se desfazer? Pois é, com a moldura certa, pode se transformar num detalhe bem estiloso, num cômodo da casa. Olha só. Você já teve vontade de emoldurar aquela camisa de futebol autografada, algum objeto antigo, uma coleção ou alguma coisa de valor sentimental? Pois é, no Meio-Dia em Revista de hoje, você vai aprender o passo a passo desse procedimento para fazer bonito a decoração da sua casa. Tudo começa com a encomenda do cliente. Este optou por emoldurar uma camisa do Corinthians e o processo para produzir o quadro perfeito é até bem rápido, dura menos de meia hora. O papel foam é esse material firme que serve de base para o quadro. Ele é cortado para ficar no tamanho certo e proporcional à camisa. Um spray de cola ajuda a manter as bases do foam bem firmes. As bordas da moldura também são cortadas em medidas precisas. Logo em seguida, cada ponta é grampeada em uma máquina específica e o quadro já toma forma. Já esse fundo preto atrás da camisa se chama passe-partout. É ele que aparece no lado de frente do quadro e pode ter a cor que o cliente preferir. Quase tudo pronto, mas antes de finalizar, uma limpeza nos vidros de proteção é necessária. Depois, é só prender a camisa com grampos no passe-partout e encaixar o vidro. Primeira coisa é definir o tamanho que você quer que fique esse objeto no seu espaço. Porque a moldura, o passe-partout, as margens que você vai deixar em volta vão determinar qual é o tamanho. Definido esse tamanho, como você quer a dobra, no caso se for a camiseta, ou a posição do objeto na caixa, você também tem que definir. Definido isso, passa-se as medidas, né, para o moldureiro, e aí ele vai cortar o fundo onde vai ser fixado esse objeto, qual vai ser esse material, a moldura, a colagem. Às vezes você usa só cola, às vezes você usa grampo, às vezes você usa alfinete. Então esses são os passos, né? Primeiro, o que você vai colocar, depois em que tamanho você quer que esse objeto fique, como você vai fixar e como você vai fechar. E existem muitos outros objetos que podem ser emoldurados. Então, eu separei alguns exemplos para essa montagem, que a gente chama de montagem box, né? Frame box, porque é uma caixa. Então aqui você tem as molduras, são molduras mais altas, né? E dependendo do tamanho do seu objeto, você vai usar uma moldura maior ou até às vezes duas molduras, tá? E separei alguns objetos, por exemplo, trabalhos de ponto cruz, máscaras de viagem, nesse caso viagens para Veneza, miniaturas, né? As pessoas emolduram muito miniaturas de carro, de moto, de garrafa, de instrumentos musicais, bonecas. Então aqui você está vendo fora da moldura. E ali eu separei alguns objetos que já estão nas molduras para vocês terem uma noção. Então eu tenho ali um São Francisco e você vê que é uma caixa grande, então isso vai determinar como você vai fazer essa montagem, entendeu? E é legal que, por exemplo, dá um ar assim de santuário, você protege da poeira, né, da sujeira. E aqui você está vendo ali as bonecas, né? Aí no caso você define qual é o tema, então ali as princesas, o topo do bolo do casamento, então você também pode emoldurar usando essa montagem caixa, o primeiro brinquedo do seu filho, a primeira roupinha, por exemplo, agora os quadros para rolha, né, de vinho, de tampinha de cerveja, rolha de espumante. Então assim você vai fazendo coleções, então tudo que é colecionável você pode colocar na moldura.
Muito bacana, obrigada, Adriana, pelas dicas, e a gente vai correr para as próximas, hein? E você, tem se alimentado direito? Fica aí que daqui a pouquinho a nossa conversa é sobre isso. É só um minuto. Para chamar o intervalo, vamos começar a nossa segunda-feira louvando a Deus? Vamos? Hoje, quem canta pra gente é Jennifer Borré. Vamos lá. E assim, ó. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. É isso aí. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Diga assim, ó. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não. Vamos lá, meninas. Vai rapidinho. Aqui, doutora. Sim. Dois, Bia. É uma doença causada por mosquito. Aqui no nosso país tem um índice muito grande de positividade, dengue. Tua câmera é essa e a tua é essa daqui. Por isso está sempre trabalhando com essas questões, não deixar paradas, estar recolhendo lixo das casas, das ruas. E é importante. A matéria que a Nauzila fez com você foi ao ar quarta-feira. Já está no YouTube. Eu sou a Elaine da Casa Arquivida. Nós estamos Aqui. Aí, beleza. Atenção, Bia. Muita gente já ouviu que uma dieta adequada traz inúmeros benefícios ao nosso organismo. Saúde, beleza e satisfação são alguns deles. Com o avanço da idade, precisamos e necessitamos de maiores cuidados, inclusive com cuidado com a dieta. A atenção em como nos alimentamos é uma das prioridades para termos qualidade de vida adequada e encarar a vida moderna. A nossa conversa hoje é com a nutricionista Abisair Leonel, que vai esclarecer algumas dúvidas. Eu também tenho a Jamile, que já você vai entender porque ela está aqui. Daqui a pouco eu converso contigo, Jamile. Eu começo com a doutora. Eu quero saber o que define realmente uma
Dieta equilibrada. A dieta equilibrada, ela compõe vários alimentos, vários grupos alimentares, onde a gente contenta na questão da qualidade dos nutrientes, né? Até então se falava de quantidade, de dieta calórica, de dieta hipocalórica, dieta com redução de caloria. Hoje a gente trabalha com qualidade, então eu vou nutrir uma alimentação, eu vou me alimentar com alguns alimentos que esse alimento vai me proporcionar benefício para o corpo, saúde, energia, vitalidade. Então hoje a gente trabalha com esses grupos e não pensando muito em calorias, porque às vezes você acredita que está comendo um alimento que é menos calórico, mas é saudável, não é. E hoje a gente vai abordar um tema que vale muito a pena colocar isso em questão, a saúde como qualidade, né? Em relação à alergia, que está muito relacionado com a imunidade. Então, se eu tenho uma dieta mais nutritiva, eu consigo melhorar a minha qualidade de vida e aí consigo melhorar o quadro de alergia alimentar. E como eu consigo essa dieta nutritiva? Como eu consigo, as pessoas que estão aí em casa, observar a composição nutricional de um alimento? É super importante, isso é muito fácil. Se a gente lembrar da alimentação dos nossos avós, né? Se você comparar a dieta que eles comiam antigamente e a dieta que hoje é proporcionada para a população, você vai ver uma diferença muito grande. Não se comia, não se armazenava comida. Ninguém ia para o supermercado e enchia a geladeira, o armário para comida para 30 dias. Você ia toda semana onde? Nas feiras livres, né? Açougue era onde você se alimentava. Então a dieta nutritiva, quando a gente fala de equilibrar isso, é resgatar e buscar o que se comia antigamente. Os tubérculos, os alimentos, a macaxeira, batata, as verduras fresquinhas que a gente conseguia comprar toda semana. Então, esses alimentos coloridos e, se possível, quanto mais natural possível, que a gente chama de dieta limpa. É aquela dieta mais natural possível, evitar os alimentos de prateleira. Todo alimento que fica na prateleira, ele tem conservantes, corantes, aditivos, tem algumas substâncias ali que você não consegue nem identificar. Você só vai identificar o que tipo de alimento se você anotar, entrar no site da Anvisa para ver que tipo de corante ou aditivo que eles estão usando naquele alimento. Então, se você imaginar isso, você sabe que isso não é um alimento natural que o teu corpo precisa. O nosso corpo, ele é células vivas, ele precisa de nutrientes. Nutriente onde? Que vem da terra, né? Os alimentos que a natureza te propõe, que a proposta é essa. Então, se você pensar nisso, quanto mais natural a tua dieta for, mais equilibrado e mais saúde você vai ter. E em relação à alergia, como é que eu descubro que eu tenho alergia alimentar? Como é que é? Tem várias reações, né? Tem. A gente tem dois grupos que é muito importante diferenciar. A gente tem a alergia alimentar e a intolerância alimentar. Eu trabalho com alergia e intolerância já tenho 8 anos na minha prática clínica, né? Qual é a diferença? A alergia, você já nasce e é muito fácil identificar. A criança até 3 anos, ela consegue tomar o leite, por exemplo, e ter algumas reações que é muito fácil, a mãe consegue identificar. Ela tem diarreia, ela tem cólica, ela não consegue engolir direito o alimento, a boquinha dela fica toda vermelha, ela começa a ter tosse, porque isso é muito perigoso, ela pode ter um choque anafilático, ela pode morrer. Eu tenho um paciente que tem alergia alimentar, que ele anda com um kitzinho de primeiro socorro. Ele aprendeu com 8 anos a injetar, né, um corticoide, caso alguém chegue com ele e respire um pouco de leite. Ele tem uma sensibilidade muito grande, uma alergia ao leite, que se você comer um iogurte, você é coleguinha dele na escola, e você come iogurte, você dá um beijinho no rosto dele, ele pode ter um choque anafilático, e aí ele encher de edema e ter um problema muito sério e vir a óbito. Então ele anda com o kitzinho dele pronto. Isso é alergia alimentar. E é muito fácil, você come o alimento, daqui a alguns minutos, horas, você consegue ter uma reação alérgica, você começa a tossir, o seu corpo começa a ficar todo edemaciado, vermelhidões, cólicas, o intestino começa, você ter diarreia. Então isso é muito fácil de diagnosticar, né? A sensibilidade ao alimento, a intolerância é mais difícil. Você tem um alimento que você consome todo dia e você começa a ter algumas reações que você não associa à dieta. Você consegue ter muito edema, você começa a ganhar muito peso, você tem uma depressão que você já fez todos os tratamentos, você não consegue diagnosticar. O problema é que a intolerância, a lista não para de crescer. Todo momento a gente tem um paciente que não tinha um sintoma que o anterior tinha.
Então vai muito da habilidade do profissional de identificar a intolerância, então, diferente da alergia. A gente vai falar de intolerância, porque é uma lista bem vasta, como você falou. Mesmo. Olha só, às vezes pode existir uma limitação na hora de se alimentar e aí as alternativas são pesquisadas, como é o caso do estudo dos corantes, que vêm da natureza, trazem benefícios ao corpo humano e ainda podem substituir os artificiais que prejudicam muita gente alérgica a essas substâncias. Os fabricantes dessa alternativa natural são os fungos e a pesquisa é do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Confere aí. Desde pequena, Jamile sofre com as consequências das escapadinhas para comer algum produto com corante industrializado. E mesmo sendo alérgica, para ela é muito difícil resistir. O biscoito recheado, muito achocolatado, não consigo parar de tomar. Até porque como eu saio cedo, então é bem mais prático do que eu ter que fazer o café, então eu preparo um achocolatado. E as consequências assim do meu dia a dia é que eu sempre fico com mancha na pele, então isso é muito chato. De acordo com este nutricionista, os sintomas da alergia aos corantes podem variar dos mais leves até outros mais graves. Aparece uma vermelhidão na pele, pode acontecer o edema de glote, que é um inchaço, né, por dentro da garganta da pessoa, né, muita dor de cabeça, pode aparecer vermelhidão, pode aparecer febre. Então são sinais, né, e sintomas que nós percebemos de uma pessoa que é alérgica, tanto ao alimento quanto ao corante também. Mas não é só para quem tem alergia que os corantes podem ser prejudiciais. A composição química dos produtos causa reações em qualquer pessoa. O corante, ele é um produto industrializado, né, ele é formulado que justamente vai causar essa irritabilidade no organismo. Sendo que o principal corante que vai trazer malefícios à saúde é a tartrazina. Tá? A tartrazina ela vai passar tanto do amarelo, né, passa pelo vermelho, pelo azulado até chegar no verde. Sendo que nós podemos ter esses mesmos corantes, só que naturais, através dos alimentos, das frutas e verduras. E além das frutas e verduras, uma outra alternativa natural aos corantes químicos vem dos fungos. De acordo com pesquisa do INPA, os micro-organismos retirados do solo da Amazônia são capazes de produzir corantes com colorações quase tão vibrantes quanto as artificiais. Após a colheita desses fungos, eles são criados e reproduzidos em laboratório. Nós decidimos fazer como pesquisa, utilizar como pesquisa o solo da Amazônia. Então nós isolamos esses organismos do solo da Amazônia, trazemos para o laboratório, fazemos eles crescerem em meios sintéticos artificiais, observamos se eles produzem os pigmentos. Uma vez que eles produzem os pigmentos, a gente pega esses pigmentos, extrai e tenta identificá-los quimicamente. Uma vez identificado quimicamente, a gente vai na literatura e verificar se eles têm algum registro de ser tóxico ou não. Se tem alguma outra atividade biológica e se ele pode ser utilizado para alguma função. E não é porque são fungos que podem fazer mal à saúde. Pelo contrário, o uso de corantes naturais traz benefícios que vão bem mais além da simples função de dar cor aos produtos. Já existem estudos que eles podem ser tanto antioxidantes, antimicrobianos, antitumorais. Então a gente tem esse interesse, né, em estudar esse lado dos fungos, né? Porque eles não são, a gente pensa assim, fungo já pensa em doença, mas não, eles também, esses corantes, eles podem ser esses benefícios para a saúde, sim. Embora pareça um paradoxo, os especialistas defendem que os corantes naturais podem ser industrializados para, no futuro, substituírem os artificiais. Os corantes artificiais eles são tão ruins para o ser humano quanto para a natureza. Para o ser humano eles podem causar desde alergias, até mesmo existe descrição deles sendo indutores de tumores. E já na natureza, como esses corantes foram feitos em laboratórios, a natureza não reconhece eles, não entende eles como pertencentes à natureza, eles se acumulam, sendo tóxicos ao ambiente. Então, tanto para o homem como para o ambiente, a utilização desses corantes artificiais não é boa. E por isso, tanto a União Europeia como os Estados Unidos e mesmo o Brasil tem diminuído o número de corantes que podem ser utilizados e tem restringido cada vez mais. Existe agora uma busca industrial por corante de origem natural. E a gente está aqui com a Jamile, que fez parte da reportagem, né, Jamile? E de um tempo para cá, já tem um tempinho que a gente fez essa reportagem, e de um tempo para cá, ela mudou um pouco a alimentação. Você sofre desde quando? Desde sempre, né? Desde pequenininha, minha mãe descobriu realmente através de um iogurte,
né, que eu comecei a apresentar sintomas de alergia e ela foi evitando. Só que como a gente vai crescendo, a gente não vai ligando muito. Então eu vai deixando a mãe de lado, a Alcimeia tá ali, vai deixando, vou fazendo tudo que eu quero. Isso. E aí come o biscoitinho, né? O biscoitinho, né? As guloseimas. Então, aí depois que eu descobri mesmo, que eu me conscientizei, né? Conversei com o nutricionista. E como meus sintomas eram muito, assim, não apareciam muito externo, ele disse que poderia ser interno, então eu fiquei com medo, realmente. Agora, dizer que realmente eu cortei tudo na dieta, não é bem assim, porque tudo tem corante. Então, não é um específico. Por exemplo, eu cortei muita coisa do que eu costumava comer, só que, por exemplo, na pimenta apareceu, na mostarda. Então, foi coisas que eu fui descobrindo e agora que eu estou evitando mesmo. Mas você já sentiu diferença nas manchas, na rinite? Isso. Na tosse mesmo. Era uma tosse que você tinha e que você não sabia, né? Isso. E aí você descobriu. Como então ela convive com isso agora, doutora? A primeira coisa, Jamile, que você tem que fazer é melhorar a qualidade de vida. E quando a gente fala isso, é realmente excluir todos esses alimentos industrializados. A gente tem um grande problema no supermercado. Existem alguns alimentos que têm essa coloração amarela, mas ela não está especificando que existe essa coloração e que esse alimento, esse corante pode dar um choque anafilático. É o grande problema. Então a gente pede para o alérgico ter muito cuidado, né? Evitar realmente esses alimentos misturados que você vê a coloração, mas você não sabe o que tem ali. Mas é muito importante diagnosticar qual tipo de corante e evitar realmente esses alimentos, né? Até para você melhorar a qualidade de vida. Rinite, por exemplo, você vai no médico, você tem rinite, ele vai tratar a rinite. É difícil ele vai entender que aquilo pode estar relacionado com uma alergia. E aí você vai passando. O que a gente sabe hoje? Diagnosticar alergia e intolerância é bem complicado. Você passa anos sofrendo. Kitzinhos, né, que você trouxe de diagnóstico. A gente usa no consultório 2 kits. Um que a gente faz alergia alimentar para 221 alimentos. Através do IgE, a gente coleta o sangue, manda para o laboratório. Depois de 20 dias a gente recebe um resultado de quais alimentos você tem essa alergia. E a gente tem um mais legal para intolerância, que é o genético. A gente colhe o material genético na saliva e manda para a Itália. É um laboratório italiano que faz isso. Lembra que eu te falei que a intolerância é mais difícil do que a alergia? A alergia, você come o alimento, na hora você começa a sentir os sintomas. A intolerância não, ela vem mascarada. Já fica o convite para uma próxima vez. Então não tem jeito, a Jamile vai ter que conviver com isso. Não é? Primeiro, ela tem que realmente identificar os alimentos, né? O tipo de corante, é muito importante isso, né? A gente fala de sobrevida, né? Porque pode levar um choque anafilático, né? A glote inchar e ela não conseguir respirar até chegar ao hospital. Então é importante que ela tenha essa conscientização disso. E outras coisinhas que vêm, edema, inchaço, essas manchas, a rinite, tudo isso aí diminui muito a qualidade de vida. Então é importante retirar todos os alimentos que tenham corante, melhorar o sistema imunológico dela, e aí os alimentos são perfeitos para isso, né? Colorir mais a dieta de alimentos naturais, alimentos de vida e realmente evitar os alimentos que têm corante. Aí a dica. E acho que nesse caso, procurar um especialista é sempre primordial, né? Eu quero agradecer. Obrigada, a gente já tem uma próxima pauta. Jamile, obrigada aí por ter saído correndo da universidade. Professora, ela tá aqui, viu? Não dê falta para ela. Obrigada. E eu te espero numa próxima vez, viu? Obrigada. Gente, a gente vai para um intervalo rápido e na volta o nosso bate-papo é musical com a Jennifer Borrer, que agora faz o som pra gente. Vamos lá. A pedidos, né? Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que estou sentindo. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas,
Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por... Desde que nasceu, por ser filha de pastores, ela esteve no meio evangélico, ficou apaixonada pela música aos 6 anos de idade. E desde lá não parou. Aos 11 anos, mudou para o Japão com a família, onde ficaram até 2008, voltando para morar em Manaus. Gravou o primeiro CD com 16 anos, que vendeu mais de 5.000 cópias no Amazonas. Hoje, a gente conversa com a cantora prodígio gospel, Jennifer Borré. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Me conta um pouquinho, 6 anos, como foi isso? Pois é, pequenininha demais, né? Eu comecei a cantar com 6 anos de idade, já envolvida nesse meio evangélico, meus pais pastores. Inclusive um beijo para os meus pais, o apóstolo Jorge Borré e a bispa Gisele Chikawa. E comecei com 6 anos e não parei mais. Eu me encantei pela música, comecei cantando Cassiane. Gosto muito. E para uma criança de 6 anos cantar Cassiane não é brinquedo. Para quem não conhece, uma das grandes vozes da música gospel, né? Isso. E aí com 11 anos nós fomos para o Japão, né? Eu tive essa experiência. Meus pais já haviam viajado para outros lugares do mundo, né? Como a América Central, América do Sul. E aí nós fomos para o Japão, lá do outro lado do mundo. Eu sou descendente de japonês, minha mãe é filha, né, de japonês, eu sou neta. E aí nós fomos a trabalho e lá eu tive uma influência muito grande da música americana. E aí, voltando para Manaus, 10 anos depois de ter começado a cantar, eu gravei o meu primeiro CD, cujo título é Jesus é Maior, que foi, graças a Deus, uma bênção na vida de muitas pessoas, não só aqui no Amazonas, mas também fora do Amazonas. Até lá no Japão mesmo, pessoas mandando mensagem pela internet, falando que o CD estava maravilhoso, e tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Eu fico muito feliz de recebê-los aqui, porque vocês são as primeiras atrações gospel. Ai, que bom, né? Eu quero honra. abrir aqui, porque eu sou apaixonada pela música gospel, eu tenho uma vivência também aí na igreja. E eu queria, só pra gente terminar, que eu quero ouvir você cantar, Isso. é que você fez uma versão da Halo, né? Isso. Da música Halo, que você vai cantar agora. Isso, no CD Jesus é Maior, devido à influência que eu tive lá no Japão dessas divas americanas, eu cheguei aqui no Brasil, foi bem na época que Halo estava tocando muito nas rádios. E aí eu vi o clipe, eu falei, meu Deus, que top. Eu fui pesquisar o playback, né, o instrumental, para eu aprender a cantar. E ao invés de eu começar a cantar em inglês, eu comecei a cantar já a letra que veio, que Deus me deu, assim. Inspiração. E aí eu fui escrevendo, aí eu mostrei para os meus pais, eles, não, tá lindo, grava. E muita gente mesmo, até que não é evangélica, pensava que ia começar a Beyoncé, né? E começava uma mensagem de amor aí, de paz, e as pessoas... Santo, Isso. Né? Eu quero agradecer, eu quero ouvir agora. Muito obrigada. Por favor, voltem, tá vamos bom? voltar sim. Portas abertas, o meio-dia fica por aqui. E agora você fica com esse louvor lindo. Jennifer Borré, vamos adorar a Deus. Essa é para você que está em casa. Receba essa mensagem de amor. Um dia eu estava triste, pensando até em morrer. Não tinha mais razão, nem mesmo pra viver. Mas daí eu ouvi falar em um homem que resplende a luz, que morreu para me salvar. O seu nome é Jesus. Depois de o conhecer, não tem motivos pra sofrer. Ele me ensinou a ser feliz, e hoje eu canto assim: Jesus Cristo é a razão do meu viver. Com Ele eu alcanço
sucesso.